Cabeça para Cima de hoje, a gente vai debater o tema boatos na internet. Tem tudo a ver. Quando a gente fala internet, claro, há uma gama larga, não é verdade, de situações. A gente sabe que tem sites de notícia, mas tem também o Facebook, tem as outras redes sociais, tem os blogs, enfim. E há vídeos e situações e coisas que se tornam virais e muitas vezes não necessariamente representam completamente a verdade. Eles dão a impressão de uma coisa que não é. Como é que a gente identifica, então, aquilo que é um boato e aquilo que é verdade? Onde que a gente pode encontrar informação segura? E, claro, como se defender se você é o alvo do boato? O programa está bom hoje. Convidados excelentes. A gente vai ao nosso informativo e volta com o debate. A internet se destaca entre os meios de comunicação da atualidade por ser descentralizada, ou seja, qualquer um pode acessar e criar conteúdo de maneira indiscriminada. Isso abre brechas para diversas formas de atuação dentro da rede, como a criação de boatos. O fato é que, ao ver uma mensagem espantosa, uma pessoa provavelmente vai mostrar para os seus amigos e colegas. Ou seja, ela se espalha pela internet em progressão geométrica e atinge milhares de internautas em poucos dias. A possibilidade de ocorrer um novo confisco na poupança dos brasileiros, a existência de espiões cubanos no programa Mais Médicos, o fim do Bolsa Família e a aposentadoria somente aos 95 anos. São algumas das informações que têm sido disseminadas na internet, em especial nas redes sociais. Conosco hoje para debater, a gente já começa rindo do programa, porque né, é risível, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que cola, né, e dependendo de quem é afetado, a coisa realmente toma corpo. Conosco Arthur William, que é jornalista, mestre em educação, cultura e comunicação, e ele tem MBA em TV digital e novas mídias, e é professor na Unigran Rio. Bem-vindo, William, muito bom tê-lo aqui hoje. Obrigado. Com esse currículo. Você é jovem. Novas mídias, mas já você vai falar para a gente quais são as novas mídias. É bom ter aqui também Patrícia Esteves, que é advogada na área civil, ela é mestranda em Direitos Humanos e professora da Universidade Estácio de Sá. Muito bem-vinda. Obrigada. E para completar o nosso trio hoje de debatedores, Marcos Salomão, que é especialista em comunicação e pós-graduado em redes ópticas. Ele é responsável pelas redes de internet do mercado nacional e internacional. Exatamente. Senhor Marco, muito bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Prazer nosso. Beleza. Bem, vamos lá. A gente chega nas novas mídias já. Mas quando a gente fala de identificar um boato na internet, de repente já está na hora de falar mesmo das novas mídias. Sim. O que é internet? Porque a gente sabe que antigamente falava de internet se pensava em pesquisa. Exatamente. Né? Mas hoje, nossa, o leque se abriu. E a internet também era aquilo que, não sei, 10 anos atrás, de repente, você tinha que estar em casa, basicamente. De repente, você não lembra de internet de escada, nós lembramos muito Sim, bem, obrigada. Claro, né? Mas hoje está na mão. Eu devia ter trazido o meu mobile, meu telefone móvel, smartphone, sei lá como queira. Mas você está com o tablet. Pronto, eu estou com o tablet e ele está conectado, verdade. Tá? Tem que eu boto aqui, né, de vez em quando alguém me faz o FaceTime, eu desligo. Como é que é isso? Quando a gente fala internet, estamos falando do quê? Então, nós estamos falando da rede mundial de computadores, que nessa segunda etapa que nós estamos vivendo é a etapa da internet social, da web social, onde as pessoas se relacionam. Existe uma primeira etapa onde era um grande armazenamento de conteúdos, de informação, tinha os portais de notícia, essa bolha estourou, né, na virada do milênio e então, agora nós vivemos... A gente está ainda na segunda etapa, eu achei que a gente estaria até numa etapa mais avançada. Indo para uma terceira etapa, que é a internet semântica, de inteligência artificial, que tem toda uma mudança aí sobre a própria viralização, né, que é a rápida distribuição desses boatos, tem muito a ver com essa migração entre essa internet social que nós vivemos hoje, com o boom das redes sociais, para essa internet 3.0, que é a semântica da inteligência artificial, onde as máquinas vão pensar pelas pessoas. Ai. Por mim, não. Mas olha, é impressionante porque a gente observa que os aplicativos hoje em dia, que eles querem te monitorar onde você está. Alguns você tem que deixar mesmo, porque até para funcionar um mapa, alguma coisa, o sentido daquilo, ele sabe, você tem que ser, para ele poder te orientar, ele tem que saber onde você está. Então eu tenho aplicativos que, tipo assim, chega domingo, dá 10h30 da manhã, 11 horas,
ele fala, geralmente eu como no mesmo lugar, sempre no domingo. O seu trajeto para tal lugar vai levar tantos minutos. Quem disse que eu vou para aquele lugar? Agora, se eu estou em outra cidade, que não da minha cidade onde eu moro, não manda mensagem para mim. Quer dizer, essa previsibilidade do nosso comportamento. E isso se tem só um. Você tem uns que você vai, eu abaixei outro dia, uma brincadeira de inteligência. Cara, precisa ver o questionário que eles me fizeram. Falei, cara, daqui a pouco eles vão saber meu QI. O outro que faz o meu exercício, ele sabe quantas horas eu ando, quantas horas eu durmo, quanto que eu levanto, o que eu como, tudo. E eu vou lá dizendo tudo. Como é que é isso? Essa é a terceira etapa da internet, que é a internet semântica, a web semântica, onde a partir dos dados que você produz nas redes sociais, pelo uso do teu celular, tudo isso é cruzado por computadores e te gera essas respostas. Então ele já sabe a hora que você acorda, ele sabe para onde você vai, ele sabe a comida que você gosta, já com quem há você aplicativos fala. que sabem o que você gosta, baseado nas compras que você faz. Que ele já vai te oferecendo. Aquilo que te é oferecido, quando você faz a pesquisa, compra 2, 3, 4 livros ou vídeos, daqui a pouco você vai receber de outros sites ou daqueles mesmo, olha, acaba de sair, Rebeca, aquilo que você gosta. Eu abro na Amazon, eles mandam assim para mim, você poderá gostar disso. Citando nomes, esse é um. Exatamente. Até vamos lá, mas vamos usar um tema, que são os boatos, porque né? esses temas transversais, e a gente quer mesmo, porque são muito interessantes. Como é que é isso? O que caracteriza um boato na internet? Bom, boato na internet são informações que são divulgadas e que não são verdadeiras, né? Para caracterizar boato não pode ser verdadeiro. Obviamente. E a maneira da gente prevenir sair divulgando boatos é verificar realmente a fonte, né? Porque o compartilhamento ele está muito fácil. O problema, que nós até estávamos conversando antes do programa, é que depois o que é colocado na rede hoje, você não tem mais volta. Por mais que juridicamente a gente tenha meios de cessar, que continue sendo veiculado, mas aquilo que já foi veiculado, já foi compartilhado por milhares de pessoas. E o compartilhamento é muito rápido e não tem mais como retroagir aquilo que já foi. E não é só celebridades, não. Se você coloca uma coisa que é interessante, eu já postei vídeos que, por exemplo, recentemente, no Natal, agora, dia 12 de janeiro, nós temos uma atividade de igreja até, que pode parecer assim, mas era um negócio muito bonito, muito interessante que foi feito. Eu postei, ele teve, assim, 280 mil visualizações. Eu não sou nem... Entendeu? Sim. Falei, quer dizer, foi interessante, mas no final do ano eu tinha feito um outro Natal que a gente fez no Ver o Peso, todo mundo já ouviu falar do Ver o Peso, né, para pessoas carentes, outro bem rapidinho, 30 segundos de vídeo, uma coisa muito, mas muito, captou ali um momento muito significativo. Esse é 300 mil. Quer dizer, uma vez que cai, que a pessoa compartilha, por mais que você seja bloqueado, mas aquilo já entrou, você falou... não tem como ser Tanto a Rebeca e a Patrícia falaram sobre uma coisa interessante, a fonte. Provavelmente o compartilhamento foi tão virulento, no teu caso, porque a fonte era uma fonte confiável. Quer dizer, as pessoas que receberam esse vídeo falaram, é a Rebeca, ok, eu confio, vou em frente. Então é importante você, antes, ter esse pré-conceito, né? O pré-conceito, qual é o pré-conceito? Eu vou ver que fonte é essa. Porque se eu transformo isso num algo que eu ou cada um de nós que está usando a internet, já pressupomos ser confiáveis. Se eu vou mandar isso para frente, eu também tenho que... Porque quem receber de mim vai pensar, pô, recebi da Rebeca, poxa, a Rebeca não vai mandar algo que seja, que ela não tenha verificado a fonte. Claro. Essa é a ideia. Você tem hoje o fenômeno dos perfis falsos que acabam prejudicando um pouco isso, porque qualquer pessoa pode chegar numa rede social e criar lá como se fosse a Rebeca. E começar a falar um monte de besteira, falar coisas mentirosas, e as pessoas vão falar, mas é a Rebeca que está falando, porque está aparecendo o rosto dela e tem o nome. Algumas redes sociais têm criado um selo, né, para verificar a autenticidade. Algumas grandes pessoas, como o Papa Francisco, como o Barack Obama, alguns presidentes, pessoas públicas, têm esse selo comprovando que realmente é autêntico aquele perfil. É o oficial deles. Que não é uma outra pessoa que criou lá e está falando um monte de besteira. Mas você tocou justamente, acho que no X da questão, aliás, cada um de vocês de uma forma diferente. É que a internet, o que causa essa dificuldade de distinguir o boato, é que ela efetivamente tem muita coisa confiável, tem muita coisa boa, tem muita informação, tem muita cultura. Uma fonte de pesquisa maravilhosa. Isso, maravilhosa. Então, misturado no meio daquilo, e qual que é o drama? Independente de alguém te hackear ou fazer um perfil falso, por exemplo, recentemente eu vi foi até pelo WhatsApp,
né? Veio um negócio que era tipo assim, faça isso, mande para tantas pessoas, que eu nunca tinha feito, que você vai ganhar emojis, não sei o que lá. E graças a Deus que eu só mandei para pessoas conhecidas. Quando chegou na hora, falou assim, agora você vai restartar o seu... Eu falei, restartar? Não é, o meu se chama atualizar o meu iPhone, enfim, já falei, o meu aparelho, você atualiza, você não restarta. Eu falei, meu Deus, isso aqui é um vírus. Voltei na hora. Gente, não faz. Como eu voltei rápido, todo mundo me agradeceu. Quer dizer, você falou que eu era confiável, no entanto, lá fui eu e... Pois é. Porque a gente não chegou é uma tentação, à fonte, né? Porque dependendo do apelo que vem da informação, poxa, não é possível, isso tem que ser verdade. Às vezes você está fazendo alguma coisa, você não está tão ligado naquilo, não tem a preconcepção de que, poxa, eu tenho que verificar que fonte é essa. Isso é o mais importante, mas é como tudo na vida, tem dinheiro falso e dinheiro verdadeiro, tem gente tentando disseminar ideias porque por trás tem outros interesses. E a internet, como ela é tão pública, tão popular, todo mundo tem um acesso. O Brasil é conhecido como o país mais conectado do mundo. Mais conectado. Cada um tem pelo menos 2 ou 3 números. Rápida. Mas é o processo, mas você tem uma ideia, a penetração em banda larga no Brasil ainda é 10% da capacidade de penetração. Ou seja, ainda é muito em relação à quantidade de habitantes. Nós temos mais pessoas utilizando o telefone do que habitantes no país. Então, para você ter uma ideia, então cada uma desse é um potencial entrante na internet. Você imagina 250 milhões de portas de entrada para você divulgar o que você quiser, da forma como você quiser, na hora que você quiser. O universo de condições de crescimento de uma informação não é geométrico, é exponencial. E o que a gente vive hoje é uma necessidade de urgência de informação, né? Há alguns anos atrás, você esperava, como ela falou, você esperava sobre o consumo, né? Chegar em casa para acessar a internet, ou então o jornal no dia seguinte, né, para estar publicado. Hoje não. Agora eu fui criada numa casa que toda manhã a gente só escutava assim, plof, né? O cara trazia, jogava. Folha São Paulo, Estado de São Paulo e o Globo, meus pais. Né? E daí amanheceu o café da manhã, cada um com um jornal. Mas sem tomar banho assim, não deu. A informação só chegava diariamente, né? Exatamente, e daquela forma, quer dizer, naquele, digamos assim, um perfil restrito de informantes. Porque vamos combinar, e eu quero levar agora, já transicionar para o segundo bloco, eu queria sair um pouquinho rápido do tema, só para a gente voltar, acho que vocês vão entender, quem está em casa vai entender também. A verdade é que até aquilo que a gente considera uma fonte segura, a gente tem que entender que cada publicação, uma revista, por exemplo, seja ela semanal, mensal, qualquer tipo de revista, tem N semanários no Brasil, qualquer rede de televisão ou de rádio, que são também fontes, e todas elas, a gente sabe, hoje, paralelamente, tem portais e aplicativos para a internet, para smartphone e tal. Enfim, independente, cada um deles tem um compromisso claro de trazer verdade, mas cada um deles tem uma agenda. Sim. E às vezes quando a gente lê, se foi tal TV que falou, é verdade. Sim. Não é que não seja, mas há uma agenda. Como é que é isso, entendeu? E claro que isso é diferente do boato. Eu queria que vocês, no entanto, assim, alertassem as pessoas, porque às vezes a gente lê as coisas na internet, se está na internet é verdade. Ou se a rádio falou é verdade. Se está na internet, se está na internet, é dessa fonte é verdadeiro. A gente volta já. Cabeça pra cima. Nós estamos hoje debatendo sobre boatos na internet. Claro que o tema eu pelo menos estou aqui, ele vai em muitas direções, mas o que ficou para essa virada de bloco foi nós temos, acho que, qual a importância de ter um senso mais crítico daquilo que a gente lê. O Marco falou a respeito disso, realmente, de você ler e dizer que é confiável essa fonte. Qual é a fonte? Mas mesmo uma fonte sendo confiável, tem uma agenda, eles têm uma linha editorial, eles têm uma linha política. Exatamente. Não tem jeito. Mas vamos ver, antes da gente ouvir vocês, vamos ver o que as pessoas na rua têm para dizer, como elas veem essa questão de acreditar ou não naquilo que encontram na internet. Vamos lá. Você acredita em tudo que você lê na internet? Não, com certeza não. Tem muita coisa que a gente não sabe de onde vem, se a pesquisa foi realmente válida, então nem tudo que eu leio eu acredito.
Depende dos sites, quem publicou, né? Na realidade, eu não acredito em quase nada. Algumas coisas. Nem tudo é verdade. Hoje em dia tem muita informação que a gente não pode acreditar. Não, não acredito. Claro que não. A internet é um meio de comunicação muito importante, mas nem tudo que está na internet a gente pode acreditar. Claro que não. Não. Porque tem muita informação falsa hoje em dia na internet. Aí eu sempre pesquiso para ver se realmente é real o que está escrito ou não. Bem, o povo está esperto, parece, né? Pelo menos pelo visto, todo mundo vai atrás da fonte. A questão que você levantou é o que está por trás da fonte, qual é a agenda, quais são os interesses que estão, por mais que haja conteúdo, fontes, métodos, documentos em relação ao que foi levantado, qual era realmente o interesse. Por isso que é importante, porque é como tudo na vida, né? Acredito que é tão novo, que foi tão bom, ok, está sendo bom. Agora, é verdadeiro? É verdadeiro, tá bom, mas é verdadeiro, mas quais são os interesses que estão por trás? Qual é a agenda, como você falou, que estão por trás? Aí já é um pouco, aí já é questão Mas eu acho importante que as um pessoas entendam, vejam mais. isso. Se elas assistem um jornal, por Claro, exemplo, claro. você está sabendo que aquele jornal ali está Ele tem uma noticiando versão. aquela leitura que fizeram naquele momento e que está Exato. dentro da linha editorial deles. Exato. Alguém interpretou aquela notícia para repassar. Exatamente. E os meios de comunicação, eles são feitos por pessoas. As pessoas erram, as pessoas elas estão abertas a qualquer tipo de situação, como uma pessoa normal. O jornalista não é um deus, não é o dono da verdade. Os meios de comunicação também não. Por isso que é importante você ter acesso a várias fontes de informação também para conseguir você próprio chegar à sua consciência. Pergunta. Geralmente esses boatos são propositais, são maliciosos, ou também tem escorregões, alguém, enfim, cometeu um equívoco, digamos assim? Alguns são maliciosos, principalmente na área financeira, né? Algumas pessoas soltam boatos para que a determinada ação de uma empresa ela caia, né? Ou suba, um determinado político ele tenha mais ou menos votos, e chega até em situações como aconteceu na cidade de Guarujá, né? No estado de São Paulo, onde uma mulher foi morta porque saiu um boato de que havia uma mulher fazendo bruxaria com criança, encontraram uma na rua, ela foi linchada e acabou falecendo por conta disso. Então você vê que tem diversos interesses e acaba ocasionando em uma perda de dinheiro de uma determinada empresa ou a morte de uma pessoa. Quer dizer, é importantíssima a pesquisa, né? É importantíssimo o preparo de quem está para fazer uma reportagem, seja de qual for o conteúdo, além da agenda. Como é que se faz, então, Marco, para checar essa veracidade melhor? Depois que saiu, só pesquisa em relação às fontes, né? Quer dizer, você tem que buscar, de onde você tirou isso? Quais são os documentos que você tem? Quem você ouviu? Há métodos para você chegar a esse ponto, investigativos até. E a partir daí, você tem que perguntar para a pessoa e tentar descobrir, investigando, qual era o interesse dela de fazer isso. Só que a agilidade, e como ela fez. A agilidade da informação hoje acaba suprimindo essa etapa da checagem. Pois é. Eu recebo uma informação, eu já compartilho e depois eu vou saber se é verdade. Como é que, antes da gente falar sobre as penalidades, como é que você, por exemplo, pessoalmente, como é que cada um de vocês pessoalmente lidam com isso, com essa questão de checar, assim? E às vezes, gente, nós não estamos falando só de coisas sérias, estamos falando de coisas comuns. Por exemplo, numa pesquisa, eu vou dar uma palestra, eu procuro uma ilustração. A ilustração é top, mas eu pesquiso bem, porque ela pode ser verdadeira ou não. Daí desmancha tudo, tira toda a credibilidade do ponto que você quer marcar. Ou efetivamente você está pesquisando uma questão que tem a ver com a sua saúde, ou tem a ver com como você vai investir seus recursos, que tem um desdobramento mais sério. Seja como for. Como é que é isso para você? Eu que sou jornalista, tenho que chegar à fonte primária. Então, por exemplo, às vezes saem muitas matérias falando, segundo cientistas de Harvard. Acontece determinada coisa. Você vai lá no site de Harvard, procura a pesquisa original para ver se é verdade. Em geral, acho que quase 100% é mentira, né? Sério? Eles citam, segundo cientista de tal universidade, para justamente dar essa credibilidade que não existe. Porque se você fizer uma matéria, não tem credibilidade. Mas segundo alguns cientistas, segundo tal universidade... Estudos. Você tem que, estudo, especialista, você tem que saber a fonte primária. Só que, em geral, essas fontes estão em língua estrangeira, o que dificulta o acesso da maioria da população a isso. Existem alguns sites hoje, tem vários aí que buscam esclarecer esses boatos. Então, são para verificar, então, a autenticidade. Quando você
recebe algum tipo de informação, é importante você ir até esses sites que esclarecem essas informações. O próprio governo federal lançou agora recentemente um site sobre boatos contra o governo federal. Então você entra nesse site e busca a verdade. Nesse caso, por exemplo, essa ferramenta é algo importantíssimo, porque a tua credibilidade, né, de um jornalista é praticamente um bem, né, que é principal. Ele constrói claro que, tudo a partir disso. Claro que você pode, é um ser humano, você pode cometer um equívoco, mas geralmente é importantíssimo você procurar levantar. Isso é fundamental na profissão. É uma profissão que lida com a informação e a informação tem que ser confiável. Patrícia, como é que você faz para checar isso? Até para você vai fazer uma defesa, vai levantar um caso, como é que é? Sim, assim, os sites para pesquisa efetivamente da profissão, você tem os sites que são seguros, a gente já conhece, né? São os sites que você... Eles geralmente citam fontes. Citam fontes e obrigatoriamente, mas lógico que nessas redes sociais, toda hora a gente vê, saiu uma lei, há pouco tempo saiu um boato que tinha sido editada uma lei que proibia as mulheres de amamentar em público. E foi divulgado isso, todo mundo saiu compartilhando essa informação, gente, não é possível, né? E aí você vai procurar, e é fácil de você detectar que aquilo... Você sabe que quando eu ouvi, eu pensei, não é, eu tive a mesma reação, não é possível, que coisa mais ridícula. E não era verdade. Não era verdade. Né? Tá aí, essa eu ouvi. Essa aí, e um monte de gente compartilhando, não, que absurdo, né? Contra aleitamento materno, que todo mundo... Eu falei, gente, é óbvio que não é realidade. Que a gente vive uma campanha para aleitamento. Você proíbe a pessoa de amamentar, não existe. Aí foi justamente ao contrário, né? A lei era autorizando as mulheres a amamentarem em público, sem nenhum tipo de punição. Então, a informação... Que as pessoas também, no brasileiro, tem esse vício. A gente só lê o cabeçalho da notícia. Você não lê o resto. E aí compartilha aquilo como se fosse verdade, já dando a sua opinião, e na verdade o artigo diz outra coisa completamente. Outra coisa completamente diferente. E só um parêntese, as redes sociais, elas permitem algumas que você altere apenas o título da matéria. Você pode pegar uma reportagem do G1, por exemplo, alterar o título. As pessoas não clicam e leem a matéria, ela só vê o título e compartilha. Então, o boato, ele acontece a partir de um título modificado de uma reportagem. Isso eu nem sabia que podia ser feito, olha isso. Olha aí. Isso é seríssimo. Que se mexe até com direito autoral. Como é que a pessoa modifica o título da matéria de uma outra pessoa, né? É sério. Nesse sentido até a gente sabe que muita coisa que está lá como sendo de fulano, na verdade não é. Embora que hoje a pessoa corre um risco, né, de levar um 0, porque se for detectado, ela é sério. Mas como é que é para ti isso? No seu trabalho, naquilo que você vai pesquisar, trabalho, como é que você por filtra? Exemplo, no final de tarde, eu contei essa história aqui, no fim de tarde eu recebo uma ligação de um delegado federal de São Paulo, de São Bernardo, dizendo que por eu ser responsável por interconexões de redes de internet no Brasil, ele deveria tirar todo o WhatsApp do ar de um dia para o outro. Às 7 da noite, deveria ter saído até meia-noite. O Brasil todo viveu isso. Você lembra? E aí, bem, eu recebi... Não, tô brincando. Pois é. Aí eu recebi essa ligação, falei, ele conversou, uma pessoa muito educada, etc. Tá bom, preciso de uma cópia da ordem judicial para verificar o que é. Recebi a cópia, ele me mandou por e-mail. Eu liguei aí fui checar, gente, ele foi o cara, gente. Não fui só eu, não. Foram vários. E aí eu tive que ligar pro juízo, peguei o plantão judiciário lá, conversei com ele, falou, é verdade. Liguei de novo pro delegado, confirmei a informação. E nós tivemos 4 horas, nós e outras redes, como a Oi, como a Embratel, como a TIM, como a Telefônica, para pegar todos os endereços IP, porque a internet é um mundo de endereçamentos, um mundo de gente conectada a conteúdos com gente. Então, para isso ter uma estradinha na internet que chama-se endereçamento IP. E aí, fizemos lá a nossa rotina e meia-noite todo o WhatsApp do Brasil saiu do ar naquela época. E no dia seguinte começaram a ver, não estou conseguindo, o que aconteceu? Aí começaram os boatos, o governo mandou tirar do ar, o partido tal, a força, não pode, isso é a liberdade, mas o interesse não era esse. O interesse, depois saíram as notícias, é que havia uma ordem judicial que precisava ser cumprida. Como diz o Marco Civil da Internet, todos os provedores de internet no Brasil, recebendo uma ordem judicial, cumprem.
cumprem. Embora não vamos entrar nesse mérito, eu achei, não sei, temos aqui uma jurista equivocada no sentido de que puniu o usuário e não a pessoa. O que estava acontecendo é que há uma rede de pedofilia e de tráfico de drogas em São Paulo, e essa rede, as pessoas estavam trocando informações, estavam dificultando o trabalho policial, e por isso que o delegado pediu ao promotor que fosse suspenso durante um período para que ele pudesse fazer uma atividade. Mas logo pela manhã houve esse entendimento aí do juízo. Uma decisão judicial meio louca, né? Você não tem como impedir um país inteiro de utilizar um meio de comunicação. Mas você tem uma ideia como isso, os problemas que ocasionou. O alcance. O alcance. A força, toda uma nação. Tanto para o bem quanto para o mal de algo que é uma ferramenta tão importante. Bem, a gente vai para o intervalo e a gente volta justamente falando da punição. A gente sabe que tirar do ar é uma coisa e punir efetivamente quem maliciosamente e de forma proposital, né, coloca, dissemina. Geralmente tem gente que vive em função disso, jornalista. Professor, calma, a gente volta já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Nós estamos hoje debatendo sobre boatos na internet, o tempo está voando, porque o tema é muito interessante, tem tudo a ver com esse dia a dia. Antigamente era mais a galerinha antenada, os jovens tal, quem em lan house, ou tinha um computador em casa, e hoje não, está na nossa mão, está no celular. Então, para onde a gente vira, no ônibus, no metrô, numa parada, num restaurante, num shopping, onde você for, na rua andando, as pessoas, né, estão ali ligadas na World Wide Web, chamada www. Mas vamos a um caso, a um case, daí a gente volta falando justamente sobre a questão de penas, de penalização e onde que uma pessoa deve ir se ela tem realmente, ela busca algum tipo de retratação, tá bom? Vamos lá primeiro ao case. Olá, audiência do Cabeça Pra Cima. Eu sou o Vinícius Covas, sou jornalista e moro aqui no México, onde faço mestrado em direção de empresas de comunicação. É interessante observar que toda essa quantidade de boatos que surge dia por dia na internet talvez seja por conta de um fator característico da rede. Ela é aberta a todos. Inclusive, até algumas empresas acabam se beneficiando disso. Ryan Holiday, que é um estrategista de mídia, no seu livro Acredite, Eu Estou Mentindo, ele narra alguns desses casos, como por exemplo, de uma marca de roupa, que deixou vazar, de forma de boato, sua nova coleção de roupas. Então, por ser um boato, acabou ganhando uma repercussão que talvez não ganharia se fosse um comunicado de imprensa ou um lançamento da marca. Inclusive, vários clubes de futebol no Brasil também adotam estratégia para lançar jogadores ou uniformes novos. E até os jornalistas acabam caindo nessa onda de boatos. Com a necessidade de rápida distribuição da informação, se espalhou mundialmente que o chocolate emagrece, o que infelizmente não é uma verdade. É que um grande jornal europeu interpretou equivocadamente o estudo sobre o chocolate e publicou a nota: quer perder peso? Coma chocolate. Que rapidamente ganhou nas redes sociais uma repercussão incrível. Algumas ferramentas estão disponíveis para desvendar se uma informação é ou não um boato, como o blog Preto no Branco sobre a política do Globo, boatos.org. Então é isso, pessoal. Cabeça pra cima e sempre atenta na rede de boatos. Aí, mas gente, chocolate não engorda, quem engorda é você. É verdade. Verdade. A gente viu que ele citou alguns cases, não sei, de repente até haveria mais, cada um de vocês, enfim, tem o case do WhatsApp, mas são coisas realmente que rapidamente, você para que gastar dinheiro numa grande campanha de publicidade? Lança um boato É porque o conteúdo acaba sendo mais natural, tem um pouco disso que a gente falou da credibilidade, os veículos de comunicação, alguns têm a credibilidade um pouco arranhada, então, muitas vezes é divulgada a notícia, isso não vai sair na TV porque não querem que isso seja público, mas aqui eu estou passando essa informação. Então isso gera uma credibilidade na rede por conta dessa repulsa aos veículos de comunicação tradicional. Sai como autêntico, sai como, né, algo ali que é a verdade que está aparecendo. É o dito boato proposital, que a gente estava falando sobre ser propósito, independente de ser malicioso, aí nem é, mas é proposital. Você provoca o boato para conseguir a divulgação, né? Para conseguir mídia. Penalizar. Qual é a pena para quem é pego? Depende do tipo de crime que foi cometido, né? Se você veiculou imagens que não foram autorizadas, se criou um boato, você pode cair em crime de injúria, difamação, que já está previsto no Código Penal.
O que é importante te lembrar, o Salomão até falou no bloco anterior, do Marco Civil da Internet, é que não pode ter nenhuma censura prévia de conteúdo. A gente fala assim, por que o Facebook deixa publicar? Né? Por que as mídias deixam publicar? Porque eles não podem fazer o filtro prévio. Né? Tem uma proibição, censura. Seria considerada censura. Só que, tendo uma autorização judicial, eles são obrigados a retirar o conteúdo do YouTube, né? Periodicamente é obrigado a retirar algum conteúdo de alguma veiculação que foi feita indevidamente. Sim, retirar e tentar tentar informar a fonte. Tentar informar a fonte e tentar divulgar que aquele conteúdo foi errado. Porque nem sempre é possível. Também tem isso. Sempre é possível. E o que você falou anteriormente, uma pessoa nem sempre é famosa quando e tem alguma coisa veiculada na internet. Quando a pessoa é famosa, é mais fácil de você checar a veracidade e é mais fácil de você conseguir proibir a veiculação do vídeo. Quando não é muito mais difícil de você conseguir proibir a veiculação, conseguir... Maria da Silva, porque está na internet indevidamente, é muito mais difícil o juiz autorizar um bloqueio do YouTube durante aquele período, né, para poder retirar, do que uma pessoa famosa. Então, se for uma pessoa famosa, eles vão autorizar. Então, é mais difícil quando a pessoa não é famosa. Não é uma discriminação? Mas você tem que ver o dano também. Para a pessoa que é famosa, que ela vive da imagem, o dano para ela é maior. Né? É proporcionalidade mesmo depende do também direito. Do tipo do material. Depende do tipo do material. Então, sobre o marco. Acho que o Marco Civil é uma lei, foi amplamente discutida no Congresso Nacional e agora está na fase de regulamentação, mas basicamente em relação a crimes de internet, ou boataria, essas coisas, não pode haver censura prévia. Uma vez dada uma ordem judicial sobre retirar do ar, os sites precisam cumprir. Independente de onde é a sede, por exemplo, é nos Estados Unidos, é na Tailândia, se foi divulgado num site .br, está aqui no Brasil. Se está num .com divulgado fora, é possível você bloquear esse endereçamento IP que está vindo para o Brasil. Lá fora vai continuar divulgando, mas aqui você consegue bloquear. É possível, como foi feito com o WhatsApp que eu contei. Então é possível fazer. A questão a capilaridade é tanta, mas tanta, são tantas as interconexões de internet que você recebe uma ordem judicial, você precisa divulgar para todos os provedores. Pra você ter uma ideia, eu falei aqui dos principais, né? A Oi, que tem o Velox, a NET, que tem o Virtua, em São Paulo o Speed e outros provedores. Só que no Brasil há mais de 6 mil provedores de internet, cidades pequenas. Então, como é que você vai mandar para todas essas informações? Não há como. Aí se usa até a própria rede, porque se vocês viram, o retorno, quando o WhatsApp caiu e voltou, ele não voltou porque todos os provedores receberam a ordem judicial. Voltou porque a própria rede divulgou que havia uma ordem, surgiu e aí todas as pessoas que ficam responsáveis por levantar, digamos, as conexões de novo, foram, eu tenho que trazer, porque a demanda foi tanta, caramba, tanta reclamação nos call centers lá das empresas, por que está fora do ar? Eu preciso disso, é meu instrumento de trabalho. Então, o Marco Civil, e tem uma outra coisa do Marco Civil, que os provedores são obrigados a manter por um determinado período histórico das conversas, de cada um dos seus endereços IPs. Isso também é uma coisa que demanda muito armazenamento de informações, mas os provedores são obrigados a manter. Qual que vem depois do Tera? Já perdi as contas. Tem o Mega, o Giga. Por enquanto estamos na fase do Terabit ainda. Ainda temos bastante. Para chegar no Tera vai demorar. Há um limite, uma das perguntas que foi telespectador, se há um limite daquilo que pode ser baixado. Claro que o que você vai fazer, acho que é o principal questão. O que vai fazer com isso é que não há limite. Vai monetizar alguma coisa. Mas como é que é isso? Eu, por exemplo, eu posso usar um software, qualquer um pode usar um software e baixar um conteúdo de um filme que paga direito autoral fora do país, digamos. Então, isso é um crime. Entendi. Eu posso pegar isso e transformar e vender também acesso, como aconteceu agora de um provedor em Goiás, que a pessoa acabou presa porque ela estava baixando os filmes de vários estúdios e foi vendendo um Goiás Flix lá dele lá. Então isso também não pode fazer. Então o Marco Civil também ele limita essas ações. É importante frisar que o Marco Civil ele
foi aprovado, mas ele vai ser regulamentado ainda. Ele, na verdade, é uma chamada de grande constituição da internet, muito ampla, mas essa especificidade que a gente está discutindo aqui, ela não está regulamentada ainda. Foi colocado no documento de consulta pública. É dinâmico. Exatamente. Mas o Marco Civil é um marco, no sentido da liberdade que foi mantida no país. E o Brasil, não parece, mas o Brasil é muito copiado até pelos Estados Unidos. Por exemplo, a primeira rede que realmente começou a funcionar comercial com endereçamento IP, ela nasceu dentro da USP, lá em São Paulo, na rede ANSP, a rede do Estado de São Paulo, e ela foi modelo para a internet americana. Apesar da internet americana ter muita pesquisa, que foi lá que nasceu, né? Como nasceu? Pesquisa militar, né? Criptografias durante a Guerra Fria, e aí criaram o tal do IP, internet endereçamento. Então, essa cultura foi divulgada pelas universidades, mas comercialmente em São Paulo, os provedores de endereçamento IP surgiram dentro da USP aqui em São Paulo. Legal. E o modelo criado aqui foi copiado pela National Science Foundation lá nos Estados Unidos e se criou também um modelão de internet aberta, mais comercial nos Estados Unidos. Se alguém quiser fazer, se sente lesado, né, por algum, a quem que ele deve recorrer para denunciar? Você tem as delegacias especializadas em crimes de internet, né? Você tem que fazer a denúncia na delegacia e algum ressarcimento que queira é procurar judicialmente ressarcimento civil. Você tem dois caminhos, você tem dois tipos de lesão. Você tem a lesão criminal, que vai procurar uma punição criminal para essa pessoa que cometeu um crime, e você pode pedir a reparação civil através de indenização. Esse foi um ponto importante, uma garantia do Marco Civil, porque até então era uma responsabilidade do site. Então o YouTube, ele decidia se o vídeo continuava ou não. Ele era o árbitro, portanto. Isso. E agora, com a partir do Marco Civil, a justiça que vai definir se um vídeo deve sair ou não. Isso é lento, é moroso ou é rápido? O judiciário, infelizmente, no Brasil não é... Você pode pedir uma liminar, Você pode pedir liminar para poder... Claro. Mas aí já seria... Você embasa dentro do teu pedido. Não, o pedido liminar funciona melhor quando são casos de maior repercussão de pessoas mais famosas. Quando não são... É mais complicado. Então tenha muito cuidado, porque nesse sentido também tem um aspecto do boato, e tem infelizmente que é um pouco transversal o tema, mas finda sendo incluído, porque o boato é aquilo que alguém cria que não é verdade. Mas muitas vezes aquilo que é indesejável, embora que seja verdade, uma foto, um vídeo indiscreto, alguma coisa, finda vazando. E hoje eu fico impressionado com a facilidade com que as pessoas compartilham isso, não entendendo o risco que estão correndo, que se aquilo for postado, já era, né? É como você está dizendo, quer dizer, a internet é um meio só. É um meio onde acontecem as coisas. Por outro lado, tem uma pessoa, ou um conteúdo, ou um interesse, ou o que foi. Por outro lado, tem um montão de gente que está buscando, ou querendo ver, ou vendo. A internet não é um mal em si, né? Não, absolutamente. A internet é um meio. Agora, como se usa esse meio? Pode se usar para interesse, para determinadas agendas. Ela é arriscada. Porque a internet traz velocidade, né, na divulgação da informação. E hoje, velocidade da luz. Boa parte dos crimes tem sido... Exatamente, 360 mil quilômetros por segundo. Minha filha... Todos esses dados que nós geramos a partir da internet, eles são usados para elucidar crimes também. Quando você for, tanto na área criminal quanto na civil, você está com o seu celular, você está gerando esses dados. Se o seu carro tem um GPS, enfim, que hora que ele foi ligado, onde ele parou, está tudo sendo monitorado. E as pessoas, às vezes, perdem essa noção. Ela acha que cria um fake, cria um personagem falso e publica uma mentira, um boato, que ela não vai conseguir ser rastreada. Ela vai ser rastreada muito facilmente, porque hoje a quantidade de dispositivos ligados à internet são muitos conosco e a facilidade de cruzar esses dados é muito maior. E eu imagino que com o avanço da própria tecnologia nesse sentido, avança também os instrumentos para tentar, né, punir e pegar quem está querendo usar de forma errada. E é preciso denunciar, é importante isso. Não adianta achar que o Facebook vai resolver, ou o WhatsApp vai resolver, ou o YouTube. Não, a justiça brasileira, que é uma instituição da democracia do país, ela tem que resolver essas situações. Porque às vezes o vídeo sai do ar e a pessoa fica impune. Nem sabem, mas já com o Marco Civil, cabe à lei brasileira arbitrar. Sim, cabe. Você pode pedir a punição e a reparação judicial, né?
É a justiça que tem que intervir, que tem que proibir, né? Não é achar que vai reclamar no Facebook e aquele veículo vai parar de ser... A gente vai pro break, acabou o programa, mas cada um de vocês vai voltar dando uma dica, a sua dica pessoal, que, sei lá, a anteninha de vocês, isso aqui é fake, isso aqui é mentira, ou isso aqui, né? O que você ainda balança, eu vou checar. A gente volta já para se despedir e tem música, claro. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. A gente vai encerrando um programa bem instrutivo, que trouxe bastante informação e a gente ainda tem mais umas perguntinhas e tem um tempinho ainda para colocar as finais, mas eu quero agradecer aos convidados, agradecer a cada um de vocês ligados com a gente, aos nossos semeadores da Boas Novas, que sustentam a Boas Novas. Esse programa são os nossos patrocinadores. Estamos aqui há 23 anos, caminhando já para 24, aliás, para 23 vamos caminhar agora, estamos com 22 indo para 23, é um tempão e isso tem tudo acontecido com a participação do nosso telespectador, dessa grande comunidade ligadinha com a gente e como a gente colocou, né, esse senso de confiança, de integridade, é uma coisa muito, muito importante poder trazer. Então, a gente agradece inclusive aos senhores que nos ajudam nesse momento exato a construir essa questão. Eu tinha pedido a dica de cada um de vocês, de como, né, vocês se certificam de que realmente né, aqui não é tão... E, de repente, tentar cada área de vocês, por exemplo, já ficou um pedido aqui para a Patrícia falar, a pessoa pública, ela, de alguma forma, tem um recurso, por mais que ela se, entre aspas, mais lesada, porque ela é conhecida, mas quem conhece aquela outra pessoa que não é famosa, enfim, essa pessoa também é lesada e tem seus direitos, né? Então, a quem que ela deva recorrer, se ela não, ela deve recorrer, se ela não tem um recurso. Mas vamos lá, vamos começar rapidinho aqui com o Arthur. Sim, obrigada, primeiramente, Arthur, pela sua presença. Não, é importante você separar também as ironias, né? Porque há sites que colocam notícias falsas, como Sensacionalista, Piauí Herald. No exterior também existem outros... É louco! A gente pensaria que nos países do primeiro mundo é o pior lugar. Inglaterra e Estados Unidos não tem para bater. Aqueles jornaizinhos... Não, é horrível. E até agora não, recentemente... tabloide, esse é o nome. Até recentemente um site de humor da Venezuela divulgou que a ministra teria dito que para os venezuelanos pararem de escovar o dente porque está faltando pasta de dente. E isso foi divulgado pelos sites de notícia brasileira. Ou seja, o veículo tradicional divulgou isso como se fosse verdade. Então é preciso você... E tem o iFarsas, né? Também foi dito aí. Então ela falou isso ironicamente, mas aquilo foi lido como algo que era verdadeiro. Exatamente, porque ele sai do contexto. Quando eu divulgo para a minha rede de amigos dentro de uma rede social alguma ironia, os meus amigos vão entender. Quando isso sai da rede de amigos, perde o contexto e as pessoas acabam achando que aquilo é verdade. Tem que ter uma preocupação muito grande para isso. Então, eu dou uma dica... que ele se quebre todo. Claro que a gente não quer que o caso exatamente. Então, eu daria a dica do iFarsas e do boatos.org, que são dois sites que esclarecem boa parte desses boatos que aparecem pela internet no Brasil. O e-farsas, né? E-farsas e o boatos.org, que cumpre esse papel. Beleza. Muito obrigada. Patrícia. Oi. Não, que eu tinha falado antes, né, na questão que o famoso tem o dano maior, mas todas as pessoas têm dano, todo mundo tem direito à imagem, essa imagem tem direito de ser preservada e claro que, né, que a pessoa que tem mais condições financeiras, ela pode procurar um advogado para auxiliar ela. Quem não tem, existem os sistemas de defensoria pública, delegacia de informática, e que as cidades que não têm delegacia de informática, as delegacias comuns, elas fazem ocorrência disso e você tem que procurar. Né? É a maneira de evitar que isso se prolifere, porque não vire uma coisa comum, que todo mundo acha que tem direito de utilizar a sua imagem, as suas ideias para ficar publicando boatos na internet. Né? Então, tem que se precaver. Delegacia de crimes de internet, delegacia pública, ou até a delegacia comum nas cidades que não tem a delegacia de internet. Tá certo. Tá certo. E atrás mesmo não aceitar. Não aceitar. E como é que você faz quando você lê? Você já falou, não é possível,
você checa? Tem que checar a fonte, de qualquer maneira. Eu não sabia da existência desses sites, mas efetivamente, normalmente quando tem uma publicação, eu verifico quem fez aquela publicação, qual é a fonte daquela publicação, né? Quando bota assim, pesquisadores de Harvard, tá bom. Você entra no site de Harvard para ver se realmente tem aquela pesquisa, né? Então, quando questões jurídicas, você entra no site do Planalto para verificar, eles botam até o número da lei, né? Às vezes. Entendi. E para verificar realmente o conteúdo da lei. Tá certo. Muito obrigada, Patrícia. Marcos Salomão, muitíssimo grato pela presença. Qual a sua dica final para a gente, que é o nosso telespectador? Bem, particularmente, né, a sensibilidade, ela existe mais quando você está mais próximo do fogo, né? Enquanto é com alguém longe de você, você não sente tanto. Até que aconteça então, consigo ou com alguém que é próximo. Exatamente. Então, o que acontece é o que eu faço, que eu falo para todo mundo possível, veja a fonte, né? Pega um pouquinho mais de tempo naquilo, não seja um consumidor quanto mais do Facebook, do WhatsApp, da internet, porque isso tem a ver com querer consumir. Fica mais preocupado com o conteúdo, né? Ou melhor, ser é melhor do que ter. Então, ser alguém que seja um pouco mais, aprenda a colocar filtros, né? Isso tem a ver com a vida da pessoa também, né? Então, eu quero consumir tudo, eu quero ter tudo, eu vou ter tudo, eu sou super abençoado. Você é super abençoado, tudo acontece, mas há limites, de certa forma... Tem que haver. Tem que haver limites e você pode, no dia a dia, isso tem a ver com o Facebook também. Então, é bom você ver a fonte, onde veio, perde um pouquinho mais de tempo ali para saber se aquilo é verdadeiro antes de você divulgar, porque tem por trás de você um montão de gente que confia em você, que acredita em você, ou que não acredita porque você já fez isso várias vezes. Também tem isso. Então, essa é a questão, porque e que pode ajuda ser ferida tanto, né? com a sua falta de sensibilidade, exatamente, e um dia você vai ser também. Exatamente. Agora, tem um detalhe aqui, cá entre nós, que de alguma forma também alimenta muito isso. É essa gana ou esse gosto que as pessoas têm por essas coisas sensacionalistas e por fofocas e por... tal curiosidade, coisa. a curiosidade. Isso. Esse é o ser humano, não é? É o ser humano. E a internet a questão do proibido, isso é o ser humano. Viralização. Esse é o segredo da viralização. Você criar uma informação que vai ser compartilhada de forma incontável, como uma doença. E você estancar essa doença é muito difícil. É difícil. Então pense muito bem, ainda mais que... E a gente pensa que é só, como você falou, claro que a pessoa pública aquilo finda chamando mais atenção, né? Eu já estive envolvida em situações que foram parar, por exemplo, na grande mídia, e eu fiquei muito chateada, porque mais da metade daquilo que estava ali, não porque eu sou perfeita, mas eu diria ou não é, não era. Então, daí você perde a confiança, porque quando você vai ler o jornal, vai ler a revista, você fala, pera lá, se estão fazendo com essa pessoa que fizeram comigo, então o que eu posso acreditar aqui? Verdade. O que eu posso acreditar aqui? Então, é uma coisa, é muito fácil as pessoas falarem, olha, fulano está quebrado, fulano está isso, vá saber direito, porque, como você falou, se viraliza e parece que é a desgraça dos outros, né? A gente se sente melhor, não sei se essa coisa do ser humano, mas é chato colocar assim palavras, mas é como é. Então, a gente percebe que a gente realmente, mais do que nunca, há progresso, mas parece assim que a gente está regredindo como civilização. Para que isso não ocorra, para que essa manutenção da solidariedade, do respeito, ela tem que ser trabalhada e preservada. Gente, valeu. Programão, muitíssimo obrigada a cada um de vocês. Obrigado. E a gente termina o programa de cabeça para cima, claro, com música, com o Lex. Aquilo que se faz hoje determina quem será. O mundo gira, gira, por isso que eu não espero nada cair do céu, eu comecei do zero. Sucesso não vem antes do trabalho, mas se Deus estiver comigo já tá meio caminhando. Não diga que não, se Deus disse que é. Joga a mão pra cima, só aquele que tem fé. Então se joga, se joga, se joga, joga, se joga. Joga a mão pra cima, aí. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. A gente não joga pra perder. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. Joga a mão pra cima, aê. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. A gente só joga pra vencer.
será? O mundo gira, gira, por isso que eu não me espero. Nada cai do céu, eu comecei do zero. Sucesso não vem antes do trabalho, mas se Deus estiver comigo já tá me caminhando. No rapaz, não diga que não, Deus disse que é. Joga a mão pra cima, só aquele que tem fé. Então se joga, se joga, se joga, joga, se joga. Joga a mão pra cima, aê. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. A gente não joga pra perder. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. Joga a mão pra cima, aê. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. A gente só joga pra vencer. Eu vou me jogar. Eu vou me jogar. Eu vou me jogar. Eu vou me jogar. 47 do segundo tempo, quando parecia que nada ia acontecer. Olhei pro céu e parei por um momento. No piscar de olhos quase que eu perdi o lance. Em um instante mudou a minha história. De um passado de fracasso pra um futuro de glória. Mas a glória não é minha e nunca será. A glória é de Deus, então pra Ele que eu vou me jogar. Então se joga, se joga, se joga, joga, se joga. Joga a mão pra cima, aê. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. A gente não joga pra perder. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. Joga a mão pra cima, aê. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. A gente só joga pra vencer. Joga, se joga, se joga, joga, se joga, se joga, joga, se joga, se joga, aê. Joga, se joga, se joga, joga, se joga. A gente só joga pra vencer. Uau.